Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é seu amigo em Cristo, pastor Cristiano Amaral. E hoje nós estamos aqui para mais um Conversando com o Pastor. O assunto de hoje é restituição. Hoje nós vamos falar sobre restituição, né? E para tomar como base para a nossa conversa de hoje, eu quero ler com você Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, e o versículo de número 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 15, diz assim: E no mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Amém? Que texto glorioso, né, irmãos? Que coisa, nós estamos aqui numa série, né, falando sobre os milagres de Jesus, e eu quero hoje, nessa manhã, falar com você sobre o milagre da restituição, né? O texto diz que Jesus e seus discípulos e uma grande multidão, né, iam em direção a uma cidade chamada Naim. Do outro lado, dentro da cidade chamada Naim, existia ali, estava, melhor dizendo, acontecendo ali um fato muito triste. Uma mãe, ela havia já perdido o seu esposo. A Bíblia não comenta quanto tempo fazia isso, quanto tempo havia corrido isso, mas numa sequência ela também perde o seu filho. E a Bíblia diz que de um lado saía da cidade uma grande multidão acompanhando aquele velório. Porque, segundo os costumes da época, os mortos eram sepultados fora da cidade. E vindo em direção para entrar na cidade, estava Jesus com uma outra grande multidão. O que me chama a atenção nesse texto era que havia ali uma multidão que o escritor, o evangelista Lucas, ele só vai falar que acompanhava a mulher uma grande multidão. Mas quando ele vai se referir à multidão que acompanhava Jesus, ele vai dizer que ia uma multidão e os seus discípulos. Por quê? Eu comecei a meditar nisso, porque multidão é uma aglomeração de pessoas que se reúne para um evento, para uma situação. Mas e o discípulo? Por que ele fez questão de frisar que do lado de Jesus, ou na multidão que seguia Jesus, também tinha discípulo? Porque o discípulo, ele não é aquela pessoa que ele simplesmente acompanha, mas ele segue. Porque o discípulo, ele vai seguir os passos do mestre. A multidão simplesmente vai acompanhar, vai dizer, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Sabe, nós estamos vivendo o tempo das multidões. Pessoas que acompanham, eu vou lá para ver o que vai acontecer. Eu vou lá para ver o que é que está acontecendo. Eu vou lá para ver que fim que vai dar isso. Eu vou lá para ver se vai dar certo de alguma forma. Sabe, eu quero dizer para você que você não deve acompanhar a igreja. Eu acompanho a igreja. Eu acompanho o ministério daquele determinado pastor, missionária, pastora, independente. Não, você precisa seguir. Você precisa procurar fazer as mesmas coisas, procurar ouvir o que está sendo dito, o que está sendo ensinado, aprender e praticar.
O que a palavra diz é que os discípulos, ele renuncia. Como Jesus renunciou o seu trono de glória para vir aqui, para fazer, louvado seja Deus, a obra da salvação na minha vida e na sua vida. Já a multidão reivindica. A multidão fica só no pede. Nós precisamos, temos que ter. Mas eu quero dizer para você que eu e você muitas vezes precisamos renunciar. A multidão, ela é vulnerável. Qualquer coisa afasta a multidão. Quantas pessoas você conhece que começou com você e hoje está longe do Evangelho? Quantas pessoas você conhece que começou na caminhada com você e hoje está longe do Evangelho? Mas eu estou aqui para dizer para você, para falar com você nesse momento e dizer para você que o discípulo ele é uma pessoa convicta. Podem falar o que falar, mas ele continua firme. Pode aparecer o convite que aparecer, mas ele continua firme. Pode alguém dizer assim, ei, não vai dar certo. Ele continua convicto, porque quem falou para ele que ia dar certo foi Jesus. Mas tem muita gente que é vulnerável. Como diz o povo brasileiro, né? São os piolhos que vão pela cabeça dos outros. Mas eu quero conversar sério com você, fazer aqui um parênteses sobre isso e dizer para você que aqueles que muitas vezes te incentivam a deixar de ser um discípulo são o mesmo que quando você estiver caído, quando você estiver no meio da multidão, quando você estiver sendo simplesmente alguém ao léu, ao ermo, é o mesmo que vai te abandonar. Mas se você continuar convicto daquilo que Deus falou ao teu coração, daquilo que Deus tem colocado para você fazer e executar, eu quero dizer para você, se você continuar seguindo aquilo que Jesus está te ensinando, aquilo que a palavra de Deus te ensina, aquilo que Deus de forma individual tem ensinado para você, eu quero dizer para você que você vai ser uma pessoa alvo de milagre da parte de Deus. A multidão quer ser servida. A multidão, ela não quer servir, ela quer ser servida. Ah, eles têm que fazer por mim. Ah, Deus, ele tem que fazer por mim porque eu sou ofertante, dizimista. Eu estou no culto toda semana. Eu fiz a campanha até o final e Deus tem que me abençoar. Ei! Sirva primeiro. O servo, ele é digno do seu salário. Ele é digno da sua recompensa. A Bíblia não ensina que nós devemos receber para crer, mas nós devemos crer para receber. O que diz Hebreus 11? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas todos, não tem exceção para ninguém, mas todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que o busca. Primeiro você tem que crer, meu irmão. Sem fé você não agrada a Deus. Sem fé você não agrada ao Senhor. Mas se você crê, eu tenho a plena convicção, você vai ser alvo de milagre. A multidão quer o que Jesus dá. Mas o discípulo, ele quer o que Jesus é. Quando eu olho para esse texto e eu vejo aquela multidão acompanhando Jesus,
Talvez eles estavam esperando a próxima multiplicação de pães. Talvez só acompanhavam por causa dos milagres que Jesus fazia. Mas os discípulos estavam lá porque eles entenderam, Jesus é o Salvador, Jesus é o Mestre, Jesus é aquele que veio para salvar a humanidade. E agora Jesus se depara com aquelas pessoas, com aquele velório, e o texto diz que ele move-se de íntima compaixão por aquela mulher. E o texto sagrado vai dizer que Jesus vai se aproximar dela, vai tocar no esquife, vai devolver a vida ao menino e vai entregar na sua mãe. Sabe o que eu quero dizer para você nesse momento, nessa conversa? Sabe o que eu quero conversar com você aqui? É que vai acontecer restituição na tua vida. Se você pegar as histórias ou as passagens da vida de cada um daqueles discípulos, o que Jesus fez ao chamar eles foi dar uma nova vida, foi devolver para eles o sentido de uma nova vida. E quando você entender que você precisa ser um discípulo, que você começar a seguir a Jesus, a restituição será iminente na tua vida. Deus, ele vai fazer milagres extraordinários. Ele vai tocar em você. Ele vai fazer com que você seja restituído aquilo que você precisa, aquilo que você pediu. Aquilo que você sonhou, Deus vai restituir sobre a tua vida. Que Deus abençoe. Esse foi o nosso Conversando com o Pastor.